Estamos mais uma vez aqui para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, que nos fala que Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. Então, crianças, esta passagem se encontra no capítulo 16 e 17 do livro de 1 Samuel, onde nós estudaremos sobre a unção de Davi e a morte de Golias. Qual o objetivo dessa lição? O objetivo é aprender que Deus quer usar nossa vida e nos capacitar para realizarmos grandes obras em nome do Senhor. E nosso versículo-chave hoje se encontra no livro de Salmo, de número 56, verso 3, que diz assim: quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus, Todo-Poderoso. Então, crianças, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. A qualquer momento nós podemos contar com Ele, porque sabemos que Ele nunca nos decepcionará. Ele é aquele amigo de todas as horas, que luta por nós, que batalha por nós e nos dá a vitória. Bem, crianças, nós sabemos que Israel possuía um rei por nome Saul. E Saul estava governando, porém Saul estava desobedecendo muito ao Senhor. Isso mesmo, criança. Ele fazia as coisas que desagradavam a Deus. E por isso o Senhor chamou o profeta Samuel e falou: Samuel, desça, vá até Belém, na casa de Jessé, porque lá você irá ungir o novo rei de Israel. Samuel então falou: mas Senhor, o rei Saul irá pensar que eu estou afrontando. Mas Deus falou: não, Samuel, você vai chamar Jessé para junto com você oferecer um sacrifício a mim. E vocês, logo que oferecerem esse sacrifício, eu te mostrarei quem será o novo rei de Israel. E Jessé, que era um servo de Deus obediente, saiu e foi para a casa de Jessé em Belém. Chegando lá, ele chamou Jessé, ofereceram juntos o sacrifício ao Senhor. E então Jessé quis saber o que mais o profeta Samuel teria ido fazer lá. E Samuel então lhe falou: eu vim para ungir o novo rei de Israel. Naquele momento, Jessé ficou sem entender muito, o que estava acontecendo. Então Saul falou: chame todos os seus filhos, que o Senhor irá me mostrar qual deles será o novo rei de Israel. Então, criança, Deus, ele iria ungir ali da família de Jessé o novo rei de Israel. E Jessé, então, chamou seus filhos e começaram a se pôr diante do profeta Samuel. E passou o primeiro, que era um rapaz muito formoso, alto, bonito, E Samuel pensou: certamente será esse que o Senhor irá ungir. Aí o Senhor falou com Samuel: Samuel, não é esse. Aí Samuel: mas Senhor, não é? Mas por quê? Aí o Senhor falou: eu não vejo conforme o homem. O homem vê a aparência,
Porém, Samuel, eu vejo o coração, e não é esse que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. Então foram se passando o primeiro filho, o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo filho de Jessé. Aí Samuel falou: não é nenhum desses, você não tem mais nenhum filho? Aí Jessé se lembrou que tinha Davi. Davi estava no campo com as ovelhas de seu pai. Ele era pastor de ovelha, crianças. Olha bem, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, estava ali no campo pastoreando. Então Samuel falou: chama a Davi. Aí quando chamou, que Davi chegou, o Senhor falou: é este que você irá ungir como rei de Israel. Então Samuel mandou Davi se ajoelhar e o ungiu, crianças. E depois daquele momento, Davi se levantou e voltou para o campo para cuidar das ovelhas do seu pai até que chegasse o tempo dele reinar. Ele não foi afrontar o rei Saul e nem falar que ele era o novo rei de Israel. Ele esperou no tempo de Deus, né? Porque a Bíblia nos fala que para tudo há o seu tempo determinado. E Davi aguardou o tempo que Deus determinou para ele. Então, no capítulo 17 de 1 Samuel, nós começamos a estudar agora sobre a morte de Golias. E estava o exército do rei Saul, né, acampado, porque eles estavam em guerra com o povo filisteu. E esse povo era inimigo do povo de Israel. Então, Jessé tinha enviado 3 dos seus filhos mais velhos para a guerra. E ele então chamou a Davi: Davi, amanhã você vai até ao campo onde está tendo a batalha, que eu quero que você vá ver como estão os seus irmãos e vá levar algum alimento para eles, porque eu estou preocupado. E Davi, no outro dia, como era um filho muito obediente, ele se levantou cedo e foi para o campo de batalha para obter, né, informações sobre o seu irmão e para também levar alimento para eles. Davi então saiu de casa, né, com a sua bolsa, com seus alimentos para levar para os seus irmãos. E Davi, chegando lá, ele viu que o exército do rei dos filisteus estava de um lado, tinha o rio, e no outro lado o exército de Israel, crianças, isso mesmo. E estavam ali acampados o exército dos filisteus. Porém, o Davi observou que havia algo de diferente. E o que era? Eles estavam muito confiantes, porque eles tinham um soldado muito diferente. Será que vocês estão percebendo qual a diferença? Isso mesmo, crianças. Eles tinham um soldado de nome Golias, que era um gigante. Por que ele era considerado gigante? Porque ele tinha praticamente 3 metros de altura, entre 2,90 e 3 metros de altura. Então, se vocês forem comparar, seria uma altura de uma casa, né? E os soldados de Israel tinham o quê? Sua altura normal, né? De 1,67, 1,70, 1,80. E Golias era de 3 metros de altura e ele era muito abusado.
Golias, ele afrontava o exército de Israel 2 vezes por dia. Ele chegava na beira do riacho e ficava ameaçando. Eu quero que vocês mandem um soldado de vocês, porque o nosso exército nem vai precisar de lutar, porque eu quero ver quem tem coragem de vir lutar comigo. Crianças, e por 40 dias, Golias fazia isso 2 vezes ao dia. Chegava na beira do rio e afrontava o exército de Israel. E o exército de Israel, crianças, eles já estavam apavorados, porque já não sabiam mais o que fazer. Eles não tinham coragem de ir lutar com Golias. Por quê? Porque Golias era muito grande e eles pensaram assim: qualquer soldado que for, certamente irá morrer. Mas o rei Saul estava ali já preocupado, crianças, preocupado, que ele já não sabia o que ele iria fazer. Por quê? Porque ele não sabia quem ele ia mandar, porque ninguém queria lutar. Aí chegou Davi, e Davi, vendo aquela gritaria, perguntou: quem é esse soldado? Aí eles falaram: é Golias, o gigante, e ele está afrontando o nosso exército e ninguém tem coragem de lutar com ele. Então, crianças, Davi se apresentou ao rei Saul e falou: eu irei lutar com Golias. O rei Saul olhou para Davi e falou: mas você? Quem é você? Aí Davi falou: eu sou pastor de ovelhas. Aí o rei Saul falou: mas como que você vai lutar? Será que você consegue? Aí Davi falou: certamente eu já matei um leão e matei também um urso quando tentaram comer minhas ovelhas. Eu sou um servo de Deus e Deus me ajudou e eu consegui matar o urso e o leão. Então eu também conseguirei matar o gigante Golias. Eu tenho certeza no Deus que eu sirvo. Crianças, então o rei Saul acreditou em Davi. O que ele fez? Ele pegou, tirou a sua armadura e colocou em Davi. Mas Davi não era acostumado a usar aquele tipo de roupas, de guerra pesado. Aí Davi foi tentar andar com aquela roupa e não conseguiu. Aí pegou, crianças, tirou aquela roupa. Falou: não, rei, eu não irei lutar com essa roupa, porque eu não sou acostumado. E tirou aquela roupa e vestiu a sua roupa normal. O que Davi fez? Davi, crianças, pegou. Vocês já viram uma funda? Olha bem, ele tinha uma bolsinha, ele tinha uma funda, ó. A funda era esse instrumentozinho que era feito de couro, de corda, que se encaixava a pedra aqui, girava e lançava, E Davi, ele estava acostumado com esse tipo de arma, porque quando os animais atacavam as suas ovelhas, ele usava esse tipo de funda, Então Davi, ele estava ali próximo do rio, do riacho. Ele pegou 5 pedrinhas do riacho, colocou na sua bolsinha, no alforje, e o seu cajado e caminhou para o lado de Golias. Crianças. Aí quando Golias viu aquele Davi vindo com aquele cajado e com as pedras, ele virou e gritou de lá: quem você pensa que eu sou? Que você vem a mim com paus? Pensa que eu sou algum cão? Aí Davi se virou para ele e falou bem assim:
Golias, você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou em contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E pegou a sua funda, crianças, estão vendo aqui? E colocou uma pedrinha apenas. Girou, girou, girou e acertou bem aqui, ó, no meio dos olhos de Golias. Golias, que era aquele soldado daquele tamanho, tombou. Quando ele tombou no chão, crianças, o que Davi fez? Pegou a sua espada e foi lá e cortou o pescoço de Golias com a sua própria espada, arrancou a sua cabeça e levou para o rei Saul. Chegou lá perto do rei Saul e entregou a espada e a cabeça do Golias. Isso mesmo, crianças. Entregou a cabeça do Golias. Quando o exército de Israel viu aquilo, tomaram coragem e saíram em direção ao exército filisteu, e naquele momento os soldados filisteus saíram correndo, bateram retirada, e o exército de Israel avançou, matou vários filisteus, e o povo foi guerreiro e confiou no Senhor e ganhou a batalha. Crianças, vocês acham que se não fosse pelo poder de Deus, Davi teria vencido aquela batalha? Será que Davi venceu porque ele era forte? Não, ele venceu porque ele sabia, ele confiava em Deus, ele sabia o Deus que ele servia, né, criança? E Davi andava segundo a vontade de Deus, o coração de Deus. E nós? Será que nós temos andado conforme a vontade de Deus, crianças? Olha bem, vocês também têm os Golias da vida para vencer. Não foi só Davi que enfrentou Golias, vocês também enfrentam. E então, crianças, será que só Davi que enfrentou Golias? Nós também enfrentamos vários Golias. E quais têm sido esses Golias que nós temos enfrentado? Que você enfrenta, crianças? Hein? Vamos ver? Ah, o medo. Olha bem, crianças. Esse tem sido um Golias na nossa vida, na sua vida. Às vezes você sente medo, medo de ser criticado pelas pessoas, medo de fazer uma prova, medo de dormir sozinho, né? Mas você tem que confiar no Senhor. Você não pode ter medo, porque o Senhor sempre está com você para te ajudar, te acompanhar, e você tem que vencer o mal. O Golias significa o inimigo nas nossas vidas. Ele quer que a gente sinta medo, mas nós somos mais fortes do que ele. Nós temos que vencer o Golias assim como Davi. Vamos ver mais o que Davi venceu? Às vezes nós sentimos uma preguiça, né, criança? Será que você sente a preguiça? Mas que preguiça é essa, tia? Eu não tenho preguiça, não. Tem. Às vezes você sente preguiça de orar, de buscar a face do Senhor, né? Você tem preguiça de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Você tem preguiça de fazer sua lição da escola dominical, de ir à igreja, de tirar um momento para meditar nas coisas que vêm de Deus. E isso não vem de Deus, vem do nosso inimigo, que é o quê? O diabo, que vem para
quê? Nos desanimar, nos dar preguiça para nós não buscarmos a face do Senhor. Mas nós temos que vencer, crianças, este Golias também, que é a preguiça. Vamos ver também a mentira, né, crianças? O nosso Golias também, ó, é a mentira. Enganar o papai, a mamãe, né? Enganar os professores, né? Na hora da prova. Será que vocês colam na hora da prova, crianças? Vocês estão fazendo prova online, né? Estão estudando online, né? Será que quando a mamãe pergunta, você está estudando em casa, meu filho? Será que esse Golias, eu acho que está bem vivo, né? Mas nós temos que matar esse Golias. Nós não podemos mentir, né? Porque a Bíblia nos fala que a mentira, né? Quem mente é filho de quem? Do diabo, né? A mentira é filho do diabo. Então nós não somos, nós somos filhos de Deus, não é isso, crianças? Vamos ver, nós ainda temos o Golias da desobediência, né? Isso também tem sido forte, né? Às vezes a mãe dá uma ordem. Me ajuda, crianças, já que vocês estão em casa, me ajude, arrume seu quarto, lave as vasilhas para mim, me ajuda a varrer a casa. Não, mamãe, eu tô cansado, depois eu arrumo o meu quarto e o quarto continua bagunçado. Esse é um Golias da desobediência. Desobedecer, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, né, crianças? Então, vamos matar os Golias que existem, né? E sendo assim, crianças, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós podemos confiar nele, porque ele sempre vai nos ouvir. Davi venceu toda aquela batalha. Davi foi um vencedor, por quê? Porque ele obedecia a Deus, né? E assim somos nós, devemos sempre obedecer, né, crianças? E aqui termina a nossa lição de hoje. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Amém.